Bom dia, este é um vídeo para apresentação de vídeos seminários 2021 para o PET Física. Eu sou o aluno Cláudio Borges Lucas, aluno bolsista, e o tutor Roberto Ferreira dos Santos, professor na Universidade Federal de Roraima. O tema será reatores de fusão nuclear. Diferenças entre fusão e fissão. Algumas pessoas elas estão bem receosas quanto aos avanços na fusão nuclear e pensam que fusão e fissão são a mesma coisa. Tem nuclear no nome, só pode ser perigoso, certo? Mas isso é um equívoco. Há diferenças bem significativas entre fusão e fissão, são praticamente processos opostos. Na imagem aqui na direita, nós temos um nêutron incidente colidindo com um núcleo fissionável, um núcleo de um átomo pesado e instável. O átomo se divide em dois núcleos menores, libera um outro nêutron e a diferença de energia, a diferença de massa entre o núcleo principal e os núcleos da subdivisão se torna energia. E isso gera uma reação em cadeia. Já no caso da fusão nuclear, o processo é oposto. Ao invés de você ter um núcleo pesado sendo bombardeado por nêutrons, você tem dois núcleos leves, aqui no caso trítio e deutério, isótopos de hidrogênio. Eles são forçados por pressão, energia ou outros fatores a se fundirem. E aqui você tem um núcleo de hélio com um nêutron a mais, que é instável, libera o nêutron, libera energia e se torna um átomo de hélio. Aí você tem aqui o núcleo do hélio sendo liberado um nêutron. Esse nêutron ele vai alimentar um outro átomo de deutério. Afinal, o trítio é bem mais raro de encontrar do que o deutério e vai gerar combustível para a fusão. É assim que essa reação se sustenta. Essa é a cadeia. O nêutron liberado, na melhor das hipóteses, ele vai colidir com um deutério e vai formar um trítio, e você vai ter novamente combustível para realizar a fusão. E é claro, essa energia liberada ela é maior que a energia necessária para fundir os átomos. Então essa energia liberada ela também vai aumentar a pressão no reator de fusão, forçando as partículas a se moverem de forma mais errática, colidindo mais e também forçando-as a ficarem mais próximas. E isso vai tornar o ambiente em que a fusão ocorre cada vez mais propício a cada fusão. Isso vai tornar o ambiente em que a fusão ocorre cada vez mais propício a cada fusão bem sucedida. E a importância ecológica. Por que se discute isso como uma alternativa energética às usinas de carvão e também à usina de fissão? A fusão produzida artificialmente é mais difícil de sustentar, e mesmo que ela seja uma reação em cadeia. Você precisa de várias variáveis se alinhando de forma correta para que a fusão consiga se manter. Fora isso, ela não produz até agora qualquer resíduo tóxico, qualquer resíduo muito perigoso. Talvez esse resíduo ele ocorra na forma dos equipamentos ou alguma outra produção, mas a fusão em si ela não gera átomos tão pesados, ela gera hélio, que é um elemento relativamente comum. Aí um nêutron liberado, é claro. Ela é bem difícil de obter, mas se ela for dominada, os benefícios podem ser imensos, sendo uma alternativa para a produção de energia massiva aos nossos reatores atuais. Por ser muito difícil e muito benéfica a ser bem sucedida, ela é apelidada de santo graal da geração de energia. Mas antes de pensar em como obter energia útil a partir da fusão nuclear, vamos primeiro nos preocupar em como controlá-la, em como confiná-la. Há dois métodos principais utilizados para confinar magneticamente. Você não tem apenas confinamento magnético, você tem confinamento por pressão e há outras formas de confinamento do plasma que estão sendo estudados. Mas o confinamento magnético é um dos mais antigos e um dos que está recebendo recentes avanços. Por exemplo, o reator chinês, que foi ativado recentemente, o HL2M. Ele é um reator de um modelo que vamos discutir a seguir. Então,
você tem esse confinamento, mas ele ainda tem alguns problemas. O plasma ele começa a se mover de formas estranhas, ele gera o seu próprio campo magnético enquanto rotaciona, e para compensar isso você tem duas formas. Você pode criar um campo poloidal, nesse caso é um campo ortogonal ao campo magnético que confina o plasma. Isso aqui é um toro, isso aqui é um poloide. Aqui a linha de campo do campo toroidal, aqui a linha de campo do campo poloidal. Aí você cria isso com uma corrente elétrica passando por dentro de um toroide. Aí são essas peças, o solenoide central, o campo magnético poloidal. E o segundo método é rotacionar a seção transversal e tornar o eixo magnético não plano. Já vou mostrar o que isso significa, mas basicamente aqui nós temos um plasma em uma forma relativamente simples, uma forma geométrica relativamente simples de descrever. Mas não precisa ser assim. Nós podemos ter um plasma em formas mais estranhas. E falando em plasma em formas estranhas, aqui está ele. Uma fita se movendo em formato de hélice dentro dessa máquina muito elaborada. O que é ela? Essa é a alternativa ao tokamak, o Stellarator. Então nós temos esses dois reatores, tokamak e Stellarator. Os tokamaks são toroidais, eles têm as órbitas do plasma relativamente simples, mas eles têm vários problemas com instabilidade, comportam um volume grande de plasma. Já os Stellarators, eles utilizam uma estrutura mais complexa. Acho que o esquema do Stellarator aqui em cima torna isso bem evidente. Distorcem o campo bastante, mas não precisam lidar tanto com estabilidade. Lida-se com outros problemas, como por exemplo o baixo volume de plasma exportado devido ao formato do campo. E o que esses dois em comum têm em métrica é o limite beta. O limite beta ele é uma medida. Ele, na verdade, é uma das variáveis e ele também pode ser utilizado como uma medida da eficiência econômica do reator. Basicamente, você pode tornar o reator mais seguro colocando muitos ímãs, mas isso gera um custo. Ou você pode gerar mudanças na geometria que alteram beta e permitem que você coloque mais plasma e, portanto, gere mais fusão sem obter grandes instabilidades. Por isso que é o limite beta. Até quanto você consegue colocar para que a pressão magnética e a pressão do plasma não gerem uma instabilidade. Inclusive, o beta é uma proporção entre a pressão do plasma e a pressão magnética. Mas, de qualquer forma, aqui temos as duas esquemáticas. Eu já vou comentar sobre essa peça aqui, esse dado divertor, esse diversor. Mas é isso sobre os dois reatores. Os problemas. O primeiro problema é que quando você gera uma reação de fusão, você inevitavelmente tem como resultado um elemento mais pesado, de hidrogênio para hélio. E esse elemento mais pesado ele é bem difícil de realizar a fusão. Então nós não vamos poder utilizá-lo no mesmo reator, ou nas mesmas condições. E é claro, ele muda a forma do campo magnético, ele gera ilhas magnéticas, ele gera bolhas magnéticas, no caso. Ele gera bolhas magnéticas, ele gera vários problemas, gera gradientes de pressão. Então nós queremos nos livrar desse hélio e colocá-lo em alguma outra porção. Essa porção é um alvo colocado nos reatores, um diversor. Por algum tempo o diversor não foi considerado uma solução de problema até encontrarem o problema que ele soluciona, que é justamente essa captura do hélio. Até lá eles utilizavam uma outra peça, o limitador. Fora isso, tem os problemas das instabilidades do transporte do plasma em si. Você tem o plasma, que é algo naturalmente eletricamente carregado, e ele se move numa trajetória circular, ele gera um campo magnético. A lei de Lenz aí, basicamente. E quando ele gera esse campo magnético, ele altera as propriedades do campo magnético que confina o plasma em si. Aí ele vai gerando bolhas, ou vai inchando em algumas direções, que nesse caso é esse cisalhamento magnético que temos nessa imagem. Um dos lados ele está bem mais fino
e o outro está mais grosso, como se o plasma estivesse sendo esticado para fora do reator. Aí o que acontece? Bate nas paredes que não são alvo, o plasma ele perde calor, nós provavelmente também podemos perder deutério ou trítio, que indica uma perda de combustível, e a reação ela vai se desfazendo. Não é isso que queremos. No caso do Stellarator, não se enfrenta tantos problemas com o cisalhamento magnético, porque ele não apenas no Stellarator o cisalhamento magnético é negativo e reduz essas bolhas, como também a forma do plasma ela impede muitas instabilidades de ocorrer. E uma coisa que eu quero comentar é sobre as correntes de bootstrap. Elas são geradas por gradientes de pressão através de cortes de partículas. Um exemplo benéfico que eu quero mostrar desse transporte de plasma, sendo uma coisa difícil, são as correntes de bootstrap geradas por choques de partículas a partir de gradientes de pressão. Em tokamaks, essa corrente de bootstrap ela pode reduzir a necessidade de um campo poloidal, o que implica numa redução dos custos dos ímãs utilizados no tokamak. Conclusão: os Stellarators são de difícil montagem, mas boa estabilidade. O cisalhamento magnético é uma característica que contribui para a estabilidade nos dois reatores. No Stellarator, o cisalhamento faz com que as bolhas magnéticas se reduzam, enquanto no tokamak o efeito desse cisalhamento é a redução de instabilidades surgidas a partir de ressonância. Então tem como você utilizar essas coisas que inicialmente seriam um problema em sua vantagem. E os dois tipos de reatores de fusão têm suas vantagens e desvantagens. O Stellarator sendo um candidato complexo, mas que não lida com essas instabilidades, enquanto o tokamak é um reator mais tradicional. Embora o Stellarator tenha sido o primeiro modelo, o tokamak, por ser mais simples, foi um dos que mais avançou. E uma coisa que eu quero comentar é sobre as correntes de bootstrap. Elas são geradas por gradientes de pressão através de cortes de partículas. Um exemplo benéfico que eu quero mostrar desse transporte de plasma, sendo uma coisa difícil, são as correntes de bootstrap geradas por choques de partículas a partir de gradientes de pressão. Em tokamaks, essa corrente de bootstrap ela pode reduzir a necessidade de um campo poloidal, o que implica numa redução dos custos dos ímãs utilizados no tokamak. Essas são as referências que eu utilizei, Shu e Hong, para saber as diferenças gerais entre os dois modelos de reatores. Decant Melis, uma oficina sobre máquinas de fusão. E Pulitzer PA, sobre as correntes de bootstrap utilizadas para substituir, digamos assim, a necessidade de um campo poloidal dos tokamaks. É isso por hoje. E eu sou o Padre Lucas, estou me retirando. Bom dia.